André Silva, atacante português especulado no Palmeiras. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações sobre a possibilidade de André Silva, atacante português de 29 anos de idade, se tornar o centroavante dos sonhos do Palmeiras para o próximo ano. O Verdão busca desde julho a contratação de um atleta para essa posição. A ideia é repor a saída do Endrick. E com a presença do Super Mundial de Clubes na metade do ano que vem, há necessidade de um jogador de peso. Essa história do André Silva, confesso que fui absolutamente pego de surpresa. Estava fazendo um programa do Nicola aqui no YouTube nessa quinta-feira e me perguntaram: Nicola, você está sabendo que o André Silva, atacante português, pode pintar no Palmeiras? No primeiro momento eu nem lembrei desse André Silva, jogador revelado pelo Porto, com passagens pelo Milan, também teve no Eintracht Frankfurt, no Sevilha e nesse momento defende o Red Bull Leipzig, da Alemanha. Ele chegou a ser emprestado na temporada passada para o Real Sociedad, não foi bem na Espanha, assim como também não tem ido bem nessa atual temporada, tá? Foram só 8 jogos entre os 18 que o time disputou. Dessas 8 partidas em que o André esteve em campo, ele só foi titular em 2 vezes e ainda não marcou gols. Então dá para dizer que está longe de ser o André Silva dos sonhos para o RB Leipzig. Contrato até junho de 2026, ou seja, ainda há mais 1 ano e meio de acordo. Perguntei para uma pessoa do departamento de futebol do Palmeiras e a resposta foi, abre aspas, nunca falamos de André Silva no Palmeiras. Não sei de onde surgem essas ideias, fecha aspas. Fui pesquisar para entender como é que o nome do André Silva parou no Palmeiras. E vi que um site passou a dar uma série de sugestões de camisas 9 para o Palmeiras. E lembrou do André Silva exatamente pelo momento dele, pouco utilizado no Leipzig, talvez pudesse haver uma negociação. Alguns torcedores do Palmeiras gostaram da ideia e a partir daí essa história se tornou pública. De qualquer forma, não há nenhuma negociação envolvendo o Palmeiras e André Silva. O Verdão está atrás de um centroavante, mas não será esse português de 29 anos de idade. Combinado? Por mais que a gente, às vezes, possa estar com a cabeça quente e sair pedindo para que todo mundo vá às favas, ao mesmo tempo, deve-se fazer um exercício de realidade e de racionalidade para o que o Palmeiras nesse momento precisa, tá? A gente pode ter ficado com raiva ontem, por exemplo, o Veiga, que foi super decisivo, que não entrou em campo. Enfim, outros jogadores, o Aníbal, que foi sacado de forma bizonha da partida, mas que dentro da limitação que estava acontecendo o jogo, estava praticamente jogando sozinho, não estava conseguindo desenvolver o bom futebol. O ano do Murilo não é dos melhores, o Gustavo Gomes não está numa fase bacana também, enfim. O Palmeiras tem algumas peças em que, por mais que já tenham muito tempo de casa, eu ainda acredito que possam, caso não surjam propostas que sejam irrecusáveis, continuar nesse ciclo, tá? Falo especificamente do Dudu também, que é um absurdo o que tem acontecido, né? Como que as pessoas e o clima dentro do elenco e de diretoria tem blindado, né, a evolução e a tentativa de continuidade de recuperação do jogador. Já falei aqui da história, já falei aqui da minha versão, contaram uma versão e eu tenho uma outra completamente diferente, mas enfim, pelo menos é a informação que eu tenho. Mas a gente, óbvio, não pode pegar 30 jogadores e botar da porta para fora do clube. Alguns, claro, vão precisar ter sequência. Um nome em especial, tá? Um nome em especial, ele me gera muita frustração. Para não falar desses outros que a gente vai abranger aqui na live, mas um nome em especial me gera uma decepção das maiores, que hoje ele é um jogador que ele está num nível Lucas Lima no Palmeiras. É o Lucas Lima 2.0. Vou começar falando do Felipe Anderson mesmo, tá? Quando foi contratado, para quem acompanhava futebol europeu, futebol italiano, como eu gosto muito, vocês sabem disso, e as atuações, os números, também não tem que ficar se apegando em número, viu, pessoal? Essa história de número também é até a página 2, tá? Porque se a gente pegar número, por exemplo, o atacante do campeonato da Tailândia, se fizer 50 gols, vai ser craque? Não, né? A gente tem que analisar quem de fato é muito bom para um campeonato muito ruim
E, obviamente, aquele cara que às vezes não tem bons números, mas ele tem uma entrega e uma noção tática de jogo que é muito boa, né? Tem os dois lados da moeda. Mas o Felipe Anderson era uma figura muito importante num time que não era dos melhores na Itália, mas que, dos pés dele, conseguiu em alguns momentos incomodar aqueles que estavam brigando no topo, né? Ora a Juventus, depois a Inter, em algum momento o Milan, quando foi recentemente campeão italiano, o Napoli e o Atalanta, essas equipes que têm sido protagonistas na Itália recentemente, né? A Lazio fez algumas coisas, né? Final de Copa Itália, tudo mais, e o Felipe Anderson jogou muito bem. Tanto é que, antes de ir ao Palmeiras, ele teve a proposta da própria Juventus para continuar no futebol italiano, que é um gigante por lá. Então, quando veio o anúncio do nome do Felipe Anderson, e todo mundo aqui quase que foi unânime, né? Muitos, claro, ficaram com o pé atrás e hoje podem falar de boca cheia que estavam ressabiados e não tem problema nenhum. Isso não é uma engenharia de obra pronta, tá? São pessoas que têm visões de futebol diferentes e a gente está aqui para debater e para respeitar, sempre com educação e argumentação. Mas a contratação do Felipe Anderson me deixou muito, muito, muito feliz e esperançoso à época de que o Palmeiras tinha encontrado um baita de um jogador. E a chegada dele ao Palmeiras, até agora, foi uma chegada de lapsos, de passes ou finalizações e de grandes períodos de nada apresentado em campo. Inclusive de falta de postura em muitos jogos, né? Aquele jogo do Flamengo, por exemplo, até agora eu tô tentando entender o que foi aquela dedada no olho, bolada, aquela pancada que ele levou, que depois ele acabou saindo no primeiro tempo, na Copa do Brasil, o jogo de volta, que com ele em campo, inclusive estava jogando bem. O Palmeiras acabou derretendo, porque machucou o Mike, ele foi embora, perdeu todo o lado direito, o Palmeiras jogou o jogo na lata do lixo, também com as mexidas erradas do Abel, diga-se de passagem, né? Mas até agora eu tô tentando entender, porque depois, na semana seguinte, ele voltou a jogar. O jogo contra o Bahia, pego como exemplo aí na semana passada, uma hora no segundo tempo ele fala que sentiu, até sugeriu uma troca, 10 segundos depois ele pega e dá um pique de 60 metros como se nada tivesse acontecido. Eu queria entender o que tem na cabeça desse cara que ele não consegue chamar a responsabilidade para o tamanho do qual ele chegou ao Palmeiras. Se for atuada desse jogador daqui para frente, o Palmeiras que repense o que vai fazer com esse cara. É lógico que a gente tem a prerrogativa do seguinte, Facincani, tá todo mundo que não quer olhar para a cara do Felipe Anderson. Eu tampouco, e olha que eu fui um dos defensores, hein? Tá vendo? Como eu não passo pano para caras que eu gosto, como eu não tenho nem ídolos, ou no caso ídolos não, que eu não tenho nem os meus protegidos ou os caras que eu fico dando pancada. Não, eu analiso integralmente as coisas. Se vai bem, se vai mal, vai mal. E a prerrogativa que eu falo é, beleza, ele acabou chegando agora, o cara tem menos aí de 4, 5 meses de clube, contando, né, férias e quando ele se apresentou lá em julho, tudo bem. Mas, cara, é para apresentar tão pouco assim, ainda mais um jogador vindo da Europa. E os outros que chegaram até depois do Felipe Anderson, não vou nem falar no Palmeiras, mas a gente pode falar de outros clubes, e que estão jogando pra caramba. Por isso que eu peço o seu like por aqui, que a nossa audiência está cada vez mais aumentando, e eu quero pelo menos aí 2.000, 2.500 likes. Vamos lá, sem precisar ser o Abel de ficar torcendo para like. É só soltar o dedo aqui na natureza desse pedido maravilhoso. Né? Então, quantos jogadores que não chegaram depois desse cara e que estão se criando? O próprio exemplo é o time do Botafogo. O Almada, o Alex Telles, né? O Igor Jesus chegou um pouquinho antes, mas também não tem nenhum ano de clube. E estão jogando muita bola. Matheus Martins quando sai do banco. E aí, meu irmão? E aí, quando é que você vai entrar num jogo e partir para cima de um lateral? Quando é que você vai chutar em gol? Você tem pavor de chutar no gol. Você tem pavor de decidir jogo. O que aconteceu? Que trauma é esse? Se não tá bem, pede para sair. E foi o que eu falei ontem na live.
Ele deveria hoje, o Felipe Anderson, ter a hombridade de virar para o Abel e falar: professor, eu não tô bem, coloque outro no meu lugar. É digno. Isso ajuda o grupo. Agora, o jogador que é fominha, mas que não rende porcaria nenhuma, esse cara atrapalha grupo. Eu nunca vi um jogador com tanto medo e com tanta bagagem para querer decidir como esse Felipe Anderson nesses últimos jogos. Dá a ojeriza de ver o cara em campo. É uma baita decepção. Baita decepção. Sabe? E outros jogadores que poderiam ter um pouquinho de oportunidade, podem nem ser melhores do que ele, mas só um pouquinho de oportunidade, não entram em campo. Ou alguns que estão no sub-20, que sequer são relacionados porque os caras estão na Copa do Brasil sub-20. Pô, legal pra caramba a Copa do Brasil sub-20, maravilha. Mas deixa quem é da base nesse momento jogar a Copa do Brasil e aqueles que são bons, que já estão acima do que é a exigência do sub-20, esses daí já tem que jogar no profissional. Já passou da hora dos fatos novos, como a gente fala. Já que não tem tempo para contratar, tenta olhar para dentro de casa e dar chance, estímulo, farol no bumbum desses que estão acomodados. Fala, torcedor do Verdão, venho aqui trazendo mais um vídeo. Peço você que deixe seu like, se inscreva no canal e vamos falar aí do nosso Verdão. E o Dudu aí, né, alfineta Leila Pereira e o clima dele fica insustentável lá no Verdão. E bem provável que ele esteja deixando o Verdão para atuar no Cruzeiro, né, em 2025 aí. O Dudu que vem perdendo espaço no Palmeiras, vem jogando, né, depois que ele recuperou de lesão, veio ganhando um pouco de espaço com o Abel Ferreira. Como o Abel capaz da Leila Pereira, né, então ele vem deixando o Dudu mais no banco, sendo que o Dudu deveria ter mais oportunidade das vezes que o Dudu mais o Estevão estava em campo. Eu gostei muito de ver o Dudu atuando, assistindo o jogo do Palmeiras aí com o Dudu. Eu gostei muito dele em campo. Então, porém, ele vem tendo poucas oportunidades, vem entrando mais no segundo tempo. O Dudu era para ser titular, porém, ele deu uma cutucada na Leila Pereira, tá trocando aquelas farpas. Então, já não é da agora, né, que o Dudu vem brigando com a Leila Pereira, né. E também o Facicani vem trazendo aí a notícia aí pra gente, né, mais que um desabafo, né, para esses caras aí, Gabriel Menino, Felipe Anderson. Esses caras nem deveriam estar mais no Palmeiras. O Felipe Anderson, que foi uma contratação aí badalada aí, porém eu acho que ele tem que ter o tempo dele, né, ele deveria ter mais humildade pro banco e depois voltar, quem sabe, né, quando a fase dele chegar. Mas o Felipe Anderson, justamente eu dou razão ao Facicani, porque ele tá sendo um Lucas Lima, né. O Jorge Nicola trouxe a respeito da contratação do jogador André Silva, né. Então vamos ver aí, só que não interessa o Verdão, né. Então acredito que não seria uma boa, né. E muitos torcedores aí queria ver ele no lugar do Rony, né. Acredito que ele seria até melhor do que o Rony. Então não vai dar, não tá dando, não tem possibilidade dele vir. Queria saber o que é que você pensa disso aí. Deixa seu like, comenta nesse vídeo. Tamo junto, forte abraço e avante palestra.